de costume na nossa igreja, a gente conta, uma história, uma ilustração, para já preparar o nosso coração para a palavra de Deus, amém? Amém. E hoje eu quero contar para vocês uma parábola. Como que funciona essa parábola, O que aconteceu? Era uma vez um vilarejo, um lugarzinho, onde as pessoas eram muito de Deus, muito amigas, abençoadas, uma ajudava o outro. Eles eram como uma família mesmo. E ali iam para a igreja, tinham seus trabalhos, eram pessoas honestas, pessoas justas. Era assim uma paz, uma alegria estar naquele vilarejo. Só que aí o diabo ficou muito bravo, ficou muito incomodado. Como assim? Uma cidade perfeita, onde tem a presença de Deus e eles não deixam eu atuar na vida deles? Não, imagina, eu vou lá e eu vou destruir. E o diabo foi lá e ele começou a provocar artimanhas, armadilhas, querer colocar fofoca entre eles, mas não adiantava. Ele tentava fazer um mentir para o outro, não funcionava. Ele tentou de todas as formas encontrar uma brecha ali na vida daquelas pessoas, mas adiantou? Não adiantou. E aí ele estava frustrado, depois de um mês ali de trabalho, tentando entrar na vida daquelas pessoas que eram de Deus. E aí ele vai ali perto de um riacho e ele está revoltado. Não é possível, eu vou ter que ir para outro lugar, porque eu tentei aqui, essas pessoas são tão de Deus, que não estão dando brecha para eu entrar, e que saco. E aí, quando ele estava ali, reclamando, decidindo o que ele ia fazer, frustrado, ele vai e ele avista uma senhora. E essa senhora estava ali lavando roupa, estava ali, no riacho, nesse vilarejo, não tinha máquina de lavar. Eles tinham que ir no rio e tinha que lavar ali entre as pedras, enfim. Ela ali estava lavando roupa, e aí ele olhou para ela, e aí ele começou a falar com ela: nossa, eu estou muito cansada, porque eu fui ali naquele vilarejo e as pessoas, elas são muito de Deus, essas pessoas são muito cheias de amor, cheias de paz, eu tentei colocar tanta coisa entre elas e nada funcionou. E aí essa mulher virou e falou assim: é porque você está ultrapassado, as suas estratégias estão muito velhas, diabo. Virou para ele e falou assim. Aí ele: ué, como assim? Eu estou há muitos anos já, há séculos, destruindo as vidas das pessoas. E aí essa mulher falou assim: você está ultrapassado, eu tenho certeza que se eu for, eu consigo destruir essas pessoas, mas eu quero fazer um combinado com você, diabo. Se eu conseguir destruir a vida dessas pessoas, o que você vai me dar em troca? Porque vai ser um trabalho árduo que eu vou fazer, eu quero ter algo ali. E ali aquela mulher fez um pacto com o diabo, um acordo com o diabo, que se ela conseguisse destruir aquela cidade, ele ia dar para ela 100 mil reais em ouro. E aí ela já não aguentava mais, já era uma senhora, já estava trabalhando há muitos anos na vida dela, porque ela queria dinheiro. E aí ela firmou esse pacto com o diabo: não, pode deixar que agora eu vou resolver. E assim ela foi naquele vilarejo, chegou lá, não conhecia ninguém, as pessoas super educadas, tratando ela super bem. E aí ela foi procurar, olha a estratégia, ela foi procurar qual era a casa aonde era a família mais feliz, a família que era um exemplo aí naquele lugar, naquele vilarejo. E ali ela foi olhando, começou a ouvir o que as pessoas estavam falando, elogiando. E aí ela foi bater na porta da melhor família, vamos dizer assim, daquela que era exemplo, que era referência, que tinha filhos, tinha um casamento maravilhoso. Aí ela chegou, bateu na porta, Aí quando a mulher abre: ai, tudo bem, senhora, vem aqui, eu te dou um prato de comida, você está aqui a passagem, o que aconteceu, de onde você veio? A mulher super educada. E ali ela fala: eu queria muito um trabalho, eu posso trabalhar de empregada doméstica aqui para você, eu posso ajudar você a lavar suas roupas, a cozinhar, por favor, me dá um lugar para trabalhar. E aquela mulher falou assim para ela: olha, a gente não está precisando de ninguém no momento, eu posso sim te dar um prato de comida, ver se alguém das minhas amigas quer, uma pessoa para trabalhar, mas de fato eu não tenho interesse. E ela começou a chorar e falar: não, por favor,
conquistei a confiança das pessoas e eu vou colocar o meu plano em ação. E aí, ela chegou, depois de mais ou menos do horário do almoço, ela chega na mulher, né? Na mulher, o marido, ela chega na mulher, ela estava sozinha em casa naquele dia, naquela tarde. E ela chega naquela mulher e ela fala assim: Dona, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que eu acabei de ver. Eu fui ali no riacho lavar as nossas roupas, quando eu ouvi um barulho de pessoas ali se beijando, namorando. Eu conheci aquela voz. E eu fiquei, meu Deus, eu conheci essa voz de algum lugar. E você não sabe quem que era quando eu fui ver. E aí ela falou: não, quem que é? Aí ela falou: não vou falar, não posso falar. E aí ela falava assim: não, como assim? Você já começou, você tem que terminar. E aí essa mulher: não, eu tô muito chateada, não posso fazer isso, não é certo, não posso me intrometer na vida de vocês. Ela: não, você começou agora, você tem que continuar. Me fala, mas você promete, por favor, que você não vai contar nada pra ninguém. O que eu te falar vai ficar entre a gente, é um segredo. Claro, pode falar o que aconteceu. E aí aquela mulher fala, aquela lavadeira fala assim: não, é porque eu vi o seu marido beijando lá no riacho outra mulher, ele estava namorando com outra mulher e não era você. Ele estava com uma amante. E ali aquela mulher começou a chorar, como meu marido. O meu marido é um homem de Deus. Jamais ele faria isso comigo. Não. E aí ela falava assim, né, aquela lavadeira: eu vi com os meus próprios olhos, eu vi. Seu marido não está trabalhando, ele está te enganando. E aí aquela mulher chorava, não é possível. Eu vou ligar para ele, eu vou conversar com ele. E ali aquela mulher, né, a lavadeira falou assim: não, você não pode fazer isso. Você não pode me mandar embora. Você me prometeu que você ia guardar o segredo. E ali, naquele momento, aquela mulher da lavadeira vira e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte. Eu sei que você está apavorada, eu sei que você está triste, eu sei que é um baque muito grande você saber de uma traição. Mas é o seguinte, eu sou muito boa em resolver essas coisas. Hoje, você pode pegar um pelo dele, um fio do bigode dele, e você vai me trazer esse fio do bigode. E eu vou fazer uma simpatia. E ele vai voltar a te amar. Ele vai deixar essa amante. E essa mulher, que era uma mulher de Deus, estava ali confusa. Nunca tinha acontecido isso dentro dela. Ela estava apavorada, confusa. Ela deixou de se envolver, mas ela não acreditava em simpatia. Mas ao mesmo tempo, ela queria que o marido dela gostasse dela, amasse ela e não traísse ela com ninguém. E ela, confusa, envolvida por aquilo, ela falou assim: não, eu vou fazer, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou pegar o pelo do meu marido, o fio do bigode do meu marido? E aí ela falou assim: ó, já sei o que você vai fazer. Eu sou muito experiente nisso, mas vai dar certo, eu vou resolver. Hoje à noite, quando ele for dormir, você espera. Trata ele normalmente, ele vai chegar do trabalho, você coloca a janta na mesa normalmente. Não conta pra ele que você sabe da verdade. Quando ele chegar, você vai deixar ele dormir. Quando ele estiver dormindo, você vai pegar uma navalha e você vai pegar um fio da barba dele. Um fio aqui, ó, bem aqui no pescoço dele. Mas tem que ser bem rente mesmo ao pescoço, porque só assim que vai dar certo. E aquela mulher apavorada, confusa, triste, o que ela fez? Deixou-se levar por aquela conversa, aquela lavadeira. Ela: eu vou fazer isso, chorando, enxugava as lágrimas, ficou chorando o dia inteiro. E ao mesmo tempo, ela garantiu que a mulher fosse fazer isso. E ela falou: não, eu vou fazer porque eu quero meu relacionamento de volta. E aí, o que a lavadeira fez? Deixou a mulher, depois estava tudo resolvido, deixou a mulher, falou: eu preciso ir lá no Rio buscar as roupas porque eu vim correndo. E eu vim te contar, e agora eu preciso lá buscar as roupas, eu já volto. E aí ela foi para o Rio pegar as roupas? Não, porque ela era o quê? Mentirosa. Ela estava ali sendo, que tinha um objetivo, que era destruir aquela família. E aí ela vai lá para o trabalho do marido. E aí ela chega no trabalho do marido e o marido fala: o que você está fazendo aqui? A minha mulher te liberou? Aconteceu alguma coisa? Não, eu vim
vou fazer isso. E assim aconteceu. Começou a entardecer, o marido chegou em casa desconfiado, e a esposa tratando ele normalmente, como se nada tivesse acontecido, e ele disfarçando também, como se nada tivesse acontecido. E aí eles jantam, sentam na mesa, conversam normalmente. E aí ele fala, vou dormir. Ele vai, toma um banho, deita na cama, e ele faz o quê? Finge que vai dormir, igual a lavadeira orientou para ele. E aí ele vai, deita na cama, fica ali fingindo que vai dormir. De repente entra a mulher, depois de uma meia hora, ela olha para ele e fala, bom, ele já dormiu. E aí ele fica, meu Deus, o que está acontecendo? Será que realmente ela vai querer me matar? E aí aquela mulher vai, pega assim uma gaveta, pega uma navalha, e ele está ali no canto de olho, ele já fica, eu não acredito que ela vai me matar. Não é possível. A gente sempre não foi uma família de Deus abençoada, eu não acredito que isso é verdade. E aí ela vai, pega a navalha, chega perto dele, bem perto dele, para poder arrancar o fio ali, que ela falou ali da barba dele. Quando ela vai para poder arrancar o fio perto, ele está ali olhando, ele levanta com tudo, começa a xingar ela, fala, você é uma maldita, você é uma desgraçada, você quer me matar? Ele pega a navalha dela e começa a fazer nela, ele começa a machucar ela, ele começa a xingar, ele começa a falar um monte. E aí aquela mulher, não, eu não quero te matar, eu não quero te matar. Só que aí ele já foi, e já impulsionou, né? Ele estava com raiva, ele estava nervoso, e ele machuca ela começa a ficar toda ensanguentada. E aí naquele momento aquela mulher está ali no chão, acorda o vilarejo, todo mundo começa a entrar dentro do quarto. E quando entra dentro do quarto, ele começa a querer se explicar, ela ia me matar. E aí todo mundo vem para cima dele, começa a bater nele. E foi uma noite de briga, de morte. E de fato, o que aconteceu com o vilarejo? Foi destruído. E essa história é algo muito interessante para a gente ver como que o diabo ele tem o poder de matar, roubar e destruir. E como muitas vezes existem estratégias, artimanhas. No caso, não foi visto nenhuma brecha ali naquele lugar, mas o diabo usou a vida de uma lavadeira, de uma pessoa, para ganhar confiança, para entrar dentro da casa. E na sua vida, na minha vida também é assim. O diabo, ele sabe as brechas, ele sabe por onde ele pode entrar, ele sabe qual que é o nosso ponto fraco. Por isso que a gente tem que ficar muito atento. Por isso que a gente precisa, sabe, olhar a nossa vida e o tempo inteiro orar, vigiar, jejuar, porque em qualquer momento a gente pode perder tudo, como se perdeu nessa história. Aquele casal poderia ter sentado, conversado, ter descoberto uma fofoca, não ser levado ali em consideração por uma pessoa estranha que chegou recentemente. Aquela mulher poderia não ter feito uma simpatia, já que isso não provém de Deus, não é verdade? Quantos erros nós vemos nessa história? Fofoca, mentira, injustiça. Só que no final deu tragédia, porque aquelas pessoas, em um pequeno momento, deram a brecha. E o diabo não precisa de muito. O diabo ele só precisa de uma pequena brecha na sua vida para ele entrar, matar, roubar e destruir. Então que a gente possa analisar. Nós sabemos que terão dias de carnaval, serão dias em que o diabo está mais solto do que ele está, de uma forma mais visível. Todo mundo olha e enxerga aquele é o demônio, aquele é o diabo, está manifestado ali na vida das pessoas. Mas nós precisamos entender que no carnaval, fora do carnaval, dia, noite, madrugada, sábado, domingo, feriado, o diabo ele não cansa. Ele trabalha incansavelmente para que você não esteja mais na igreja, para que você perca a sua essência, para que você
poder fazer isso nas nossas vidas. Então que a gente possa se proteger, se blindar do Senhor e ter a vigilância, ter a presença do Senhor Jesus para a gente saber distinguir o certo do errado. Amém? Glórias a Deus. Uma forte salva. Queria que vocês abrissem em Efésios 6, de 10 a 20, as armaduras de Deus. Glória a Deus. Hoje eu quero pregar, nesta semana que a gente sabe que o mundo já está enfrentando o carnaval aí, então a pastora vai estar pregando justamente sobre o carnaval, falando algumas coisas, referente do carnaval. O carnaval, a gente já sabe que o significado da palavra carnaval é festa da carne. Sabemos também que nesses dias os centros espíritas são todos fechados, porque o mundo jaz no maligno, como diz na palavra de Deus. E nesses dias o diabo, a festa é dele, Ele está solto, não precisa de centro espírita para ninguém fazer nada, porque o mundo já está aí tudo preparando esse carnaval para matar, roubar e destruir, que é o que a gente tem visto. E aí eu quero ler ainda umas passagens que tem antes de pregar a palavra, e lá em 1 de Pedro 5,8, a palavra de Deus diz para nós sermos sóbrios. Ele diz: sede sóbrios, diz para nós vigiar, e aí ele fala: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, nós temos que ficar vigilantes, temos que ser sóbrios para poder vigiar, porque o diabo ele não brinca, ele é nosso adversário mesmo, e ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, buscando uma brecha para nos destruir. Então, é mais do que nunca, além de todos os dias nós estarmos sempre orando, jejuando, buscando, E nesses dias eu acho que a gente tem que se fortalecer mais, buscar mais e orar mais, para que a gente possa, estarmos orando uns pelos outros, pela nossa igreja, pelas nossas crianças, nossos adolescentes, porque o perigo está aí fora principalmente os jovens, tomar muito cuidado com essas festas da carne que está por aí, para eles não caírem. Então a gente precisa de muita orientação para que eles não caiam na cilada do diabo, porque o diabo vai armar armadilhas para destruir mesmo, porque a finalidade dele é essa, ele veio para matar, roubar e destruir mesmo. E aí 2 de Coríntios 4,3 diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus, com letra minúscula, deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E realmente é isso que acontece. As pessoas que estão no mundo, principalmente agora nesses carnaval aí fora, eles são pessoas que estão ali cegos. Até a nossa igreja, todos os anos nessa época, nós fazemos vigílias para orar pelas nossas crianças, pela nossa igreja, por todos nós, mas principalmente orar por essas pessoas que estão ali nesses blocos de carnaval, nesses carnaval de rua, que estão fazendo essas coisas, porque eles são incrédulos. Então eles não têm entendimento, eles não conhecem Jesus. E o diabo é oportunista, ele vai atacar mesmo, ele vai destruir, porque ele veio para essa finalidade. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós temos que ser vigilantes, estarmos alertos, prestar atenção, não dar brecha, porque ele fica ali com as estratégias dele, querendo destruir mesmo, principalmente nós que somos cristãos. Precisamos ter muitos olhos abertos, muita espiritualidade, muita oração, muito jejum, para não cair nas armadilhas nem na cilada dele. Em João 8,44 diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida
desde o princípio e não se firmou na verdade, que é a palavra de Deus, né? Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja bem que o diabo ele não brinca, ele fica ao nosso derredor mesmo ali, só buscando brecha. E ele é o pai da mentira, como fala aqui, né? Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E em João 10, 9 fala que o ladrão, que é o diabo também, né? Ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus, ele fala o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Realmente, né? Se nós não estivermos encaminhados nos caminhos do Senhor Jesus, o diabo ele vai vir para roubar, matar e destruir. A finalidade dele é essa, né? E muito forte, também em 1 João, eu falei João 10, é aqui no João 11, que diz assim: eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Isso Jesus já falando antes de ser morto, e realmente ele deu a vida por nós. Então quem faria isso de dar sua vida em troca, né? Ele deu a vida dele na nossa mão. Então nós temos que nunca se esquecer desta grande verdade, que Jesus ele sofreu ali na cruz, ele morreu para salvar a nossa vida. E nós sabemos que o diabo ele é tentador, ele é destruidor, ele é mentiroso, ele é adversário, ele é anjo caído, né? Porque o Lúcifer quer dizer anjo de luz. E Lúcifer ele quis ser soberano a Deus. E ali, ele com um terço dos anjos, ele queria fazer a cabeça para ir contra Deus, quis ser soberano a Deus. E ali Deus então lançou ele por terra. E onde está aqui Satanás e os seus demônios, que são esses anjos caídos que foram também, né, expulsos lá do céu. Ele que regia a orquestra, ele que é ali, né, estava feliz na glória com Deus. Olha o que ele fez, né? E quis ser soberano. Às vezes a gente, quando louva, que a gente vê que dá um problema aí no sol, a gente até repreende, mas nós não cai nesse lado ali. Com microfone, sem microfone, nós pregamos, nós louvamos e acabou, nós pisamos na cabeça dele. Porque ele não tem como derrotar a nossa igreja, nem cada um de nós que estamos firmes com Cristo, né? E também em 1 de João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós temos que guardar, sabe, esta palavra e saber realmente que o mundo jaz do maligno. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado com o levante de Satanás. Em Lucas 16:8b, eu achei muito forte também essa passagem, que nós temos pregado aqui muitas vezes, né? Quase todo mundo já pregou isso aqui, que fala que os filhos deste mundo são mais prudentes, né? Mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz, né? E realmente, eu estava analisando essa festa que tem ali de carnaval todo ano, que aquelas pessoas ali, eles trabalham o ano inteiro para pagar as fantasias deles. Então imagina você trabalhar um ano inteiro para pagar uma fantasia. E eles fazem, sabe, tudo que é para ser feito eles fazem o maior sacrifício que for possível para aquela escola de samba ali prosperar, para ganhar. Então eles vão ao extremo, eles trabalham noite e dia, se preciso for, para chegar ao objetivo deles. O Nelson falou até para mim que estava assistindo a televisão, e aquela chuva, aquela tempestade que deu aí ontem, né? Foi ontem, aí o que aconteceu? Disse que estragou tudo nos carros alegóricos. E o que eles fizeram? Eles choraram? Eles desistiram? Eles falaram: não vai ter mais carnaval? Não. Eles foram e falaram: agora nós vamos
restituir tudinho, nós vamos fazer tudo de novo. Então a gente vê dentro da igreja a grande diferença mesmo dos filhos da luz, né, com os filhos das trevas. Porque às vezes dentro da igreja ninguém é capaz de fazer um sacrifício, de ser fiel, de ser honesto com Deus, sabe? De fazer um propósito com Deus e cumprir, de ser firme ali nos seus objetivos com Deus, né? Então a gente vê pessoas que fazem propósito de ser fiel nos inícios e não é, vê pessoas que não ofertam a igreja, e eles não estão nem aí. Eles pro diabo, eles dão é de tudo, eles fazem é tudo. Eles ficam ali e eles têm alegria, prazer, felicidade no dia que eles se apresentam ali. Fazer um ano inteiro por uma apresentação ali só nesses dias. E muitas das vezes, como falam mesmo, os filhos da luz não fazem o que os filhos das trevas falam. Então a palavra é bem mesmo esclarecida sobre este ponto, né? E nós temos que ser mesmo de luz e temos que ser o sal da terra que faz a diferença. Que assim a Bíblia fala, né? E em 1 de João 5,19 fala: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Por isso que eu digo, se a palavra de Deus fala que o mundo inteiro já é maligno, então nós estamos aqui, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós pertencemos à casa de Deus, nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós não temos nem que se misturar com esse mundo aí. Deixa o mundo para lá e nós vamos orar, interceder pela salvação desses que ainda não encontraram a luz, não encontraram Jesus, né? E em Efésios 5,6, vou falar o 6, 7 e 8, né? Que diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, sejais seus companheiros, aliás, não sejais seus companheiros, né? Como tem sido pregado, que nós não temos que se influenciar com ninguém, não temos que se corromper, né? Você fazer parte do mundo, né? E no 8 ele fala: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois filhos do Senhor, andais como filhos da luz. E realmente nós um dia fomos trevas. E hoje, glória a Deus, né? Aleluia, porque hoje nós estamos aqui. Então hoje nós fomos tirados das trevas e estamos aqui. Então a nossa missão agora é orar, é interceder e buscar por esses daí que estão perdidos lá fora no mundo. Em Gálatas 6,7 fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então tudo que ele plantar, ele vai colher. E é isso que a gente pensa quando Deus fala essa palavra, que de Deus não se brinca, não se zomba. A gente vê quantas pessoas maltratando, maldizendo, né? Falando mal de nós cristãos, né? Por quê? Porque não conhece Deus, não conhece a Bíblia, não conhece, são incrédulos. E eu volto a repetir, com tudo isso, que nós temos que ainda pedir a Deus que tenha misericórdia e que venha salvá-los, para que um dia eles possam ser salvos antes que seja tarde. Porque se Jesus voltar para arrebatar a igreja, não tem mais volta, né? Então a nossa finalidade é essa. Nós fazemos retiro espiritual com essa finalidade, de louvar, de adorar ao Senhor, de estar jejuando, de estar orando, intercedendo e buscando, não só pela nossa igreja, pelas nossas crianças, como pelo mundo todo. Porque realmente o mundo já está maligno, então nós temos que fazer a nossa parte, né? Antes que seja tarde, como Deus tem pedido, né? E em Tiago 4,4, até já a pastora já pregou sobre isso, fala dos adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Isso é muito forte, né? Então nós temos que saber com quem nós andamos, com quem nós falamos, com quem nós fazemos amizade, né? Porque para nós não se perder, porque a brecha que nós demos, o diabo vai aproveitar para nos destruir. E em Efésios, quando fala das armaduras de Deus, achei muito forte também essa passagem, que fala assim: no demais, irmãos meus,
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus já inicia falando para nós se fortalecer, né, no Senhor Jesus e na força do poder que só Jesus tem, né? Então nós temos que se fortalecer, né, nessa força que Jesus tem. E no 11 ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha que forte, né? Nós temos que se revestir das armaduras. O que é as armaduras de Deus, se não a palavra, a oração, o louvor, a intercessão? Nós vamos se revestindo, né, com a palavra de Deus. E aí ele fala: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Olha que forte, né? Para nós se revestir, né, das armaduras de Deus, para nós ficar firme, né? Porque nós temos que resistir o dia mau. Se Deus fala desse dia mau, é porque o dia mau acontece, e nós precisamos estar preparados para enfrentar as lutas, né? E ele fala: depois de nós fizermos tudo isso, nós temos que ficar firmes. E aí ele diz assim: estai, pois, firmes, repetindo de novo: estamos cingindo os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Que a couraça é uma armadura de aço que protege o peito e as costas, né? E aí ele fala: o escudo da fé com que podeis, né, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Fala: tomai também o capacete, ó, mandando nós se revestir todinho, né? O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha a importância, né, de nós termos. A gente fala que a Bíblia é a nossa espada, né? E é realmente. Nós andamos com a nossa espada e lemos e praticamos e, sabe, sempre tiramos um tempinho para falar com Deus, para conversar, para pedir uma palavra, né? Que, aliás, nossa igreja não faz nada sem tirar a palavra de Deus para confirmar sim ou não. Se Deus disser sim, amém. Se Ele disser não, o não também, Ele quer que seja não, que nós temos que esperar. O não também é a resposta de Deus para nós. E nós temos que obedecer e esperar nele. Se ele fala não, porque aquela hora não é o momento, não é o dia, nós temos que esperar o sim dele. E aí ele fala assim: e por mim, né, para que não me seja dado abrir da minha boca a palavra com confiança para falar notório do mistério do Evangelho. Pelo qual sou um embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém, né? Paulo falando isso, né? Mas que bom que aqui no Brasil nós temos, né, essa bênção de poder abrir a nossa boca e pregar a palavra e falar, sabe, do nosso testemunho, falar da nossa igreja, falar desse Deus maravilhoso, falar dos prodígios e milagres que Ele já fez e vai fazer, porque todo dia nós estamos aqui, né, cumprindo a nossa obra, cumprindo o nosso amor, nosso carinho, nosso dever, e com certeza Jesus vai sempre acrescentar milagres e prodígios nas nossas vidas, se assim nós estivermos firmes. Mas nós precisamos, sabe, ter muita firmeza, sabe, muita firmeza, muita fé, muita determinação, e de estarmos mesmo nos protegendo, sabe, estarmos mesmo nos santificando, sabe, estarmos lendo a Bíblia, estarmos louvando, adorando o Senhor, orando, intercedendo, buscando, e
E falando para as pessoas, evangelizando, sabe? Falando da grandeza deste Deus, desse ministério nosso, da nossa igreja, para que o mundo venha saber que Deus, Ele é maravilhoso. Ele não é Deus que imita, né? A Bíblia fala que o nosso Deus não é um Deus para que imita. Tudo que Ele fala, tudo que Ele promete, todas as promessas dele vão ser cumpridas nas nossas vidas. Se assim nós não der brecha, se assim nós obedecermos, né? Então, se nós praticarmos tudo que é ensinado, nesses dias agora, a igreja vai estar fechada, mas nós vamos estar em espírito ali, em verdade, o corpo da igreja todinho orando, jejuando, vai estar louvando, vai estar adorando ao Senhor, vai estar em oração, intercessão pela vida da igreja e pela vida do mundo, pela vida dessas pessoas que estão ali no carnaval, que ainda são cegas, né? E o diabo, Deus desse mundo, ele cega o entendimento deles para que eles não vejam a luz de Cristo resplandecer, porque quando conhece a palavra de Deus, é a luz de Cristo resplandecendo em nós mesmo, né? Para trazer a luz de Cristo em nós. Então que nós possamos, sabe, abrir o nosso coração e deixar estas palavras entrar e ficar atentos, sabe, saber que nós temos que ficar vigilantes, como a palavra de Deus fala, né? Sede sóbrios, vigiai, né? Porque o diabo, ele é o nosso adversário, ele anda, né, ao nosso derredor para não buscando quem possa tragar mesmo. Né? E nós é que temos que ter o entendimento do conhecimento da palavra para repreender, para não aceitar, para dizer não ao mal, sabe? E dizer não, eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus, eu vou permanecer, eu vou ficar, nada vai me abalar, porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim. E é assim que Jesus quer de nós, amém? Nós possamos então obedecermos e fazermos tudo o que Jesus nos ensina. Tá bom? Deus abençoe.